por onde que a maioria das coordenadoras começam errando na hora de definir o tema para a reunião de formação, porque eu só posso mudar e melhorar aquilo que eu conheço, que eu erro. Errando no sentido de buscar temas da moda. É natural, eu já fiz isso, mas primeiro deixa eu explicar o que é tema da moda na reunião de formação. Gente, está todo mundo falando de metodologias ativas. Vamos estudar metodologias ativas porque é importante e tal. Só que não estou dizendo que não seja importante, tá? Estou dizendo que é um tema que pode estar em alta, não sei agora, mas já esteve numa época que eu vou explicar detalhadamente. Então, vou dar um exemplo melhor. Eu usei esse tema, metodologias ativas, era um momento em alta, inclusive na pandemia. No entanto, naquele contexto dos meus professores, era surreal falar sobre isso. Estávamos enfrentando outros problemas. Então, aqui eu não estou dizendo que o tema ele não era bom, estou dizendo que o momento não era bom. E quando a gente pega, enquanto coordenadora, tema da moda para formar o professor, é terrível se eu não levar em consideração o contexto, a realidade dos meus professores. E aí o professor, ele fala, meu Deus, onde eu vou aplicar isso? Ai, metodologias ativas. Meu Deus, tecnologia aqui, aluno não tem nem celular. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Então, o tema, ele gera insegurança para você enquanto coordenadora. Se você ficar pegando temas do Google, aleatórios em grupos de professores, em comunidades de qualquer lugar, que não encaixe na realidade do seu professor. E o professor não vai ter interesse, vai gerar resistência, reclamações, e aí sim você vai ser questionada e provavelmente você não vai ter segurança para dar continuidade na sua formação. Deu para entender? Que o tema da moda, quando você pega aleatoriamente em alguma rede social ou até de um compartilhamento de outra coordenadora, não é que ele seja ruim, é ruim se ele não encaixar de acordo com a sua realidade, com as dificuldades do seu professor. E aí você tem vários problemas com os professores, além de falta de interesse e comprometimento. É muito comum também errar na hora de decidir um tema para a reunião de formação, muitos coordenadores acabam cometendo esse erro, é trazer temas repetidos. Não, Marcélia, mas eu não trago tema repetido. Será? Às vezes o tema ele não é repetido, vamos dizer assim, Emília Ferreiro, um exemplo, tá, gente? Aleatório. Fases da escrita, Emília Ferreiro. Mas eu já falei isso de outra forma. Às vezes você já abordou e o conteúdo para o professor não é novo. E você pode trazer o tema com uma outra abordagem. O problema é quando traz da mesma forma, mais do mesmo. E aí eu chamo isso de chover no molhado. Esse é um problema. Então, quando a coordenação decide um tema para reunião de formação, que é mais do mesmo, ela chove no molhado. Ela não traz algo novo para o professor, ela não traz algo que ele não conheça, ou que ele precise aprimorar, se desenvolver, ou que ele precise não ter mais essas dificuldades, sanar uma dificuldade. Então, se você quer interesse do professor na reunião de formação e quer apresentar com segurança, não defina temas mais do mesmo e não chova no molhado. É muito chato. Pronto, falei. Qual outro erro também um grande erro que a grande maioria das coordenadoras cometem ao definir temas das reuniões de formações, que geram até insegurança, essa abrangente demais, é querer falar várias coisas em uma hora. Às vezes é um tema que dá para trabalhar um mês inteiro de formação, quiçá o semestre. Só que na ânsia de dar conteúdo, e como eu disse no início, também aconteceu comigo, tá? Tanto de eu definir um tema que não fazia sentido para o meu professor, como eu querer trazer um conteúdo muito denso de quantidade em uma hora e meia. Um exemplo prático que eu cometi esse erro, eu quis trazer a abordagem sobre consciência fonológica. É maravilhoso, mas eu te pergunto, gente, quanto tempo para aprender sobre consciência fonológica o professor precisa e eu preciso para ensiná-lo? Muito tempo. Eu queria trazer em 2 reuniões de formações. Surreal. Então, a quantidade da informação, do tema que você vai trazer, também deve ser pensado. Porque se for muito abrangente, muito extenso, ou muito extenso também de quantidade, diversidade, ou quantidade mesmo, é terrível. Aquilo fica chato, maçante, o professor não consegue acompanhar. Você tem insegurança, porque é tanta coisa que você quer falar em tão pouco tempo, fica difícil, não é? Fica difícil. Dá insegurança, gera reclamação, o professor perde, aí fala, estou ensinando, não está adiantando nada, por que será? Então, não cometa o erro de definir o tema da reunião de formação de forma abrangente, muito extenso, conteúdos densos. Foque um conteúdo menor com qualidade, isso vai te dar segurança e vai envolver o seu professor. Eu não quero que você se sinta culpada
Talvez você se identificou com um desses erros ou com vários desses erros, e não se culpabilize, porque na coordenação não há uma disciplina ensinada lá na sua faculdade como lidar com o seu professor. Quem aqui, na formação de gestão, na formação de coordenação, tem uma disciplina chamada lidar com o professor? Quem aqui? E a reunião de formação, os temas nada mais são para lidar com os professores, no sentido de aprimorar e evoluí-los, não é?